Olá, gente! Aqui é a Amy do Remi e hoje eu estou numa noite de ano novo, em planas 8h26 da noite. E eu vim fazer um vídeo que já tá atrasadíssimo, que são os livros que eu li em dezembro. Como eu criei um novo canal agora, quase não tem vídeo no novo canal. Então, eu vou começar a fazer os vídeos mais regularmente. Eu criei o novo canal exatamente pra isso, pra poder fazer vídeos mais regulares, pra postar e ser só de livros e do blog e de mais alguma coisa que eu queira falar depois. Eu vou fazer esse vídeo bem rápido, porque são muitos livros, eu tô até boba com a quantidade de livros que eu li esse mês, porque eu nunca li tanto livro assim em um mês só. Então, e são livros também que eu já resenhei no blog. Então, se você quiser, acesse remi.blogspot.com. Eu vou botar o link aqui embaixo para vocês acessarem e verem as resenhas do que eu achei do livro. Mas eu vou dar uma análise por cima do que eu achei. Bem, o primeiro livro que eu li esse mês foi Cilada, do Harlan Coben. Eu comprei esse livro porque quando eu comprei O Desaparecidos para Sempre, todo mundo falou que era muito bom, o Cilada era o melhor, que não sei o que lá. Eu realmente gostei, eu achei o final desse livro incrível, assim, bem diferente, é mais fácil, assim, diríamos que foi mais difícil de descobrir o final. Foi assim, um final diferente do que a gente está acostumado, surpreendente. Eu, por exemplo, não consegui adivinhar, eu achei que eu tinha adivinhado, eu acabei não conseguindo adivinhar. Cilada é sobre uma repórter chamada Wendy Tynes e um cara chamado Dan Mercer. Ele é um cara comum, legal e tal, e ele foi acusado de ser pedófilo de uma menina chamada, de uma menina, cujo nome eu não me lembro agora, que eu li bem no início do mês, e tal. E aí, durante essa situação, uma menina chamada Hayley McWade também some. E aí, a Wendy Tynes começa a pesquisar sobre esses dois crimes e acaba descobrindo uma certa ligação entre eles. E também descobre que todos os amigos de Dan Mercer foram acusados de alguma maneira de alguma coisa que eles não fizeram. E aí ela começa a pesquisar e tal, e ela começa a se perguntar se o Dan Mercer realmente era o tal do pedófilo ou não. E aí o final é simplesmente incrível. Esse livro é do Cilada, Harlan Coben, ele tem aproximadamente 271 páginas. Certinho, 271 páginas, eu li ele no início do mês. Aí o segundo livro que eu li foi Eu, Alex Cross, do James Patterson. Todo mundo diz que James Patterson é incrível e tal. Eu gostei do livro, do Alex Cross, eu gostei da história. Mas eu não achei que seria a melhor história de todos os tempos, como as pessoas dizem que ele é. Quase que um segundo Sherlock Holmes, os personagens dele e tal. Talvez as séries que ele escreve são melhores e tal, mas essa aqui eu não gostei muito não. Mas eu vou continuar lendo, eu quero ler os outros livros do Alex Cross, porque apesar de eu não ter gostado tanto, eu gostei, eu acho um livro bem legalzinho, pra distrair e refrescar um pouquinho a cabeça. E o Alex Cross é mais ou menos assim. O Alex Cross, ele é um detetive particular, e aí no meio da festa de aniversário dele, ele recebe uma ligação falando que a Caroline, que é sobrinha dele, foi assassinada e tal. E aí ele descobre também com o tempo que as meninas são assassinadas e elas meio que viram carne moída, se é que vocês me entendem. E aí o Alex Cross vai atrás e tal, descobre que a sobrinha dele era um tipo de prostituta de luxo e tal. E aí ele acaba descobrindo outras coisas, descobrindo que tudo aquilo está envolvido com o governo e desmascarando o pessoal. É um livro bem legal. O final não é lá muito surpreendente, é uma coisa que já dava pra imaginar quem era e o que estava fazendo. A gente sabe o tempo todo quem é o Zeus, que é o vilão da história. Dá pra saber o tempo todo quem é ele, a gente convive com ele. Ao contrário do Alex Cross, que não sabe nada e tal, e ele faz uma pesquisa muito difícil. Muito difícil, sendo que não é uma coisa tão difícil de chegar assim. Então o terceiro que eu li foi Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Marina eu li mais ou menos lá pro dia 15 e eu gostei muito da história. Marina é uma história leve, que você acha que vai se basear em Marina ou no Oscar Dre, só que não. Marina tem uma história por trás disso, que fala muito sobre um cara, eu não lembro o nome dele. Só que é maneira, eu não lembro o nome dele,
Mas fala sobre um cara que era dono de uma fábrica. E aí ele teve o irmão dele que morreu. E ele começou a fabricar pessoas consertar deficiências nas pessoas. Por exemplo, se você tem um problema de coluna, eles colocavam uma coluna de madeira. Se você não fala, eles, sei lá, botavam uma caixa de som dentro de você. E etc. Só que aí as pessoas continuaram vivas e tal. E aí eles começaram a perseguir o Oscar, porque um dia desses a Marina e o Oscar foram no cemitério. E aí acabaram descobrindo algumas fotos meio comprometedoras desse cara. E esse cara não morreu. E tem uma dama de negro que também segue eles. No final, tudo faz muito sentido. Apesar dessa resenha ter sido bem por cima, bem jogando um pouco, mas no final tudo faz muito sentido. Não tem nada a ver praticamente com a sinopse. Tem só um pouquinho assim, mas você lendo a sinopse parece que é uma história meio bobinha, mas tem um sentido e tal. O vilão não é aquele vilão que a gente fica odiando ele. A gente sente até um pouco de pena dele, porque ele é um cara que passou por certas coisas e depois ele acabou querendo descontar isso nas outras pessoas e resolver alguns problemas que não eram ao poder dele. Aí veio o quarto livro que eu li esse mês, que foi Eu Sei O Que Você Está Pensando. Eu Sei O Que Você Está Pensando é um livro bem arrastado no início. Eu achei assim um pouco cansativo, mas quando chega a partir da parte que eles começam a pesquisar, por ser um livro investigativo, de detetives e tal, é um livro muito arrastado, assim, porque tem muita investigação e tal. E o principal, que é o Dave, eu não me lembro sobre Dave alguma coisa, não me lembro sobre o nome dele. Dave Gurney. Dizem que ele é muito famoso, que ele desvendou muitos mistérios. Realmente ele é muito inteligente, mas ele não foi totalmente crucial. Ele só descobriu o crime, quem estava fazendo aquilo, quando o cara estava prendendo ele. Então, não faz muito sentido. E assim, foi muito legal a história. O final da história foi meio que ninguém imaginava e tal. Apesar de ser um pouco arrastada, eu daria umas 4 estrelas para esse livro, porque eu achei bem legal. E eu quero ler os outros livros do John Verdon. Bem, a história é assim. O Dave é um ex-detetive da polícia, e já foi do FBI, etc. E ele recebe a ligação do Mark Mallory, que é um amigo dele da faculdade, que ele não vê há muito tempo. Esse cara tá recebendo ameaças via bilhetinho, e um cara adivinha tudo que ele pensa praticamente. E aí o Dave começa a pesquisar. No meio disso tudo, esse Mark Mallory morre. E começa a morrer outras pessoas. E eles não conseguem descobrir o criminoso, porque o criminoso deixa pistas pra eles, invertidas e tal. E não deixa nada, tipo sangue, pele, nada. Então fica muito difícil de achar. Só que o final realmente é incrível. A esposa do Dave também é muito inteligente, a Madeline. Ajuda muito ele. E eu achei bem legal a história. Eu vou querer ler de novo. Ou ler outros livros do John Verdon. Talvez eu não leia esse novamente, porque eu achei um pouco arrastado. É um livro que você só lê uma vez. E aí tem o quinto livro, Depois dos 15, da Bruna Vieira. O Depois dos 15 é um livro de contos. Assim, não tem muito o que resenhar, né? São vários contos que a Bruna postou ou não no blog dela. E assim, tem contos bem legais que te interam bastante do que você sentiu ou do que você vai sentir um dia. E te relembram alguns sentimentos passados. Então é um livro bem legal, dá pra se emocionar, dá pra rir, brincar e tal. É um livro bem leve. Eu li esse livro mais para poder quebrar essa tensão de pesquisa. E simultaneamente, depois dos 15, eu li Assassinatos na Rua Morgue e outros contos ou outras histórias do Edgar Allan Poe. Bem, esse livro é dividido em 6 contos. O Demônio da Perversidade, que é como se fosse um estudo da perversidade dentro da frenologia, se eu não me engano. Da perversidade. Aí ele fala o que nos leva a ser perversos e o que a perversidade nos leva a fazer, e que mesmo você não querendo, você acaba se tornando perverso, etc e tal. Hop Frog, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados, esse foi um dos meus favoritos. Hop Frog, ele é um bobo da corte, e ele cria muitas histórias e tal. Só que um dia o rei pediu pra ele criar uma brincadeira, só que ele não sabia que brincadeira criar. E aí o rei acabou maltratando uma garota que ele gostava, jogando vinho, empurrando, machucando ela. E ele ficou com raiva e criou a brincadeira Os 8 Orangotangos Acorrentados. Ele botou a roupa de orangotango no rei e nos ministros dele e acorrentou eles.
E aí, a partir daí, causa uma confusão no lugar onde eles estão, no baile e tal. Mas o final é surpreendente e eu achei bem legal. Eu achei que o rei mereceu o que Hop Frog fez. Aí teve os fatos que envolveram o caso de Mr. Valdemar. Esse eu não gostei tanto, eu achei meio enjoadinho. Mas assim, dizem que é um clássico, que é muito bom, não sei o que. Então diríamos que ele é mais ou menos. Os casos que envolveram o Mr. Valdemar, ele é um cara que tá doente e tá quase morrendo. E aí ele resolve ser hipnotizado pra não morrer. E aí tudo se desenvolve assim, uma das coisas que os médicos fazem pra ele não morrer e tal. Aí veio o Gato Preto, que é uma história bem legal também, que eu gostei muito do livro. Que é o Edgar tinha um gato preto, só que ele sem querer cegou o gato no meio da bebedeira. E aí ele ficou com raiva do gato e matou o gato. E aí ele encontrou um dia na rua outro gato, bem parecido, que ficava meio que assombrando ele. E ele acabou matando outro gato também. Só que no meio disso ele fez uma fatalidade, teve uma fatalidade, uma coisa horrível e tal. E aí, no final, ele acabou sendo preso. Nunca pode sua cabeça com o diabo. É um cara, um tanto quanto abusadinho, que tudo ele apostava na cabeça, tipo, eu vou jogar xadrez, eu aposto na minha cabeça com o diabo que eu vou ganhar. E etc. E aí, ele acabou tendo um final bem trágico por causa dessas coisas de apostar a cabeça com o diabo. E é muito legal essa história também. E Assassinatos na Rua Morgue, que são duas irmãs, são mãe e filha, as Leis Panier. Elas são mulheres bem recatadas, que vivem dentro de casa, e um dia elas morrem. E aí as duas são encontradas enfiadas na chaminé. Aí eles não sabem por quê, quem fez aquilo, estão pesquisando. E o final, assim, você nunca ia imaginar aquele final. Eu gostei muito dessa parte, porque você nunca ia imaginar que ia acontecer aquilo com elas. Meu Deus, nunca ia imaginar quem era o assassino. E aí, o último, por fim, foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Eu sou suspeita pra falar de Júlio Verne, porque eu gosto muito dele. Mas esse livro foi muito legal. Eu gostei muito do Passepartout, que é o assistente dele, o empregado dele. É um cara muito engraçado, se mete em várias confusões e acaba ferrando também o Phileas Fogg, que é o principal e é o patrão dele. E no meio da viagem, quando eles estão na Índia, eles conhecem Alda, que futuramente vai se apaixonar pelo Phileas. Eles pegam cada transporte muito louco, assim, tipo, elefante, navio, barco à vela e coisas do tipo, que você nunca ia conseguir atravessar o mundo com aquilo. Mas eles conseguem atravessar por causa dos atrasos. Tem o Fix, que é um inspetor que segue eles. E eu gostei muito, muito mesmo. Gostei do final, achei o final muito fofo. E eu gostei muito dessa edição também, essa capinha dura e tal, a coisa brilhosinha. É mais ou menos assim a história. Phileas Fogg, ele estava jogando Whist no... acho que sei lá. Num clube que ele costumava frequentar, Reform Club, que ele costumava frequentar. E aí uns amigos dele falou que não tinha como atravessar o mundo em 80 dias, como o jornal estava falando. Ele falou que ia atravessar. Apostou 20 mil libras, pegou as malinhas dele, as trouxinhas, chamou para Passepartout e foi atravessar o mundo em 80 dias. Dar a volta ao mundo em 80 dias. Depois deu muita confusão e acabou que quando ele achou que estava tudo perdido, que ele não tinha conseguido, teve uma reviravolta, assim, uma informação que o Passepartout deu, que salvou ele e ele acabou conseguindo. Spoiler, mas ele conseguiu. Mas até chegar aí, todo mundo já sabe que ele ia conseguir, né, gente? Então, até chegar aí aconteceu muita coisa que eu não vou falar. Bem, é isso, gente. Esses são os livros que eu li em dezembro. Esperem até os livros que eu vou ler em janeiro. Beijinhos.